Seu Deus Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Senhor, me chego mais uma vez para pedir, Senhor, autorização para falar da Tua palavra e com a direção do Teu Santo Espírito para não estar atropelando, Senhor, a Tua palavra, falando aquilo que não está no Teu coração, não está na Tua vontade, mas esclarecer algo que nós, homens, não temos compreendido, não temos entendido. E nessa mensagem pedimos, Senhor, a Tua direção, o Teu agir nas nossas vidas, assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início lendo Apocalipse 18, do verso 1 até o verso 8, diz o seguinte: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e couto de todo espírito imundo, e couto de toda a ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como uma rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Senhor Deus, está aí a leitura da Tua palavra. Nós vamos ainda correr um pouquinho lá no Velho Testamento, no livro de Jeremias. Vamos estar ali meditando em alguns versículos da palavra, de alguns capítulos, para compor, Senhor, esta narrativa de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como
O propósito que está no nosso coração é esclarecer algo que o homem possa estar em dúvida nas suas práticas, conhecida até hoje como religiosa. E hoje vamos falar da falsa religião. Aí alguém poderia perguntar, mas existe falsa religião? Sim. Assim como existe falsos profetas, falsos mestres, existe também a falsa religião, aquilo que o homem pensa que é religião e não é. É apenas uma tradição enxertada com dogmas, heresia, falsas profecias, mentiras e ganância. É um pacote completo para identificar uma falsa religião. Então vamos numerar aqui algumas. Dogmas, heresia, falsas profecias, falso mestre e falsos seguidores. Aí então compõe. E para compor, isso aí é a prática de cada um desses indivíduos que, a maioria das vezes, lidera estas organizações terrenas, que só vão sair daqui da terra, desse plano terreno, para viver o juízo eterno. Isso está bem decretado por Deus. A palavra tem nos mostrado isto. E neste texto que acabamos de ler, nós encontramos aqui qual será a sentença já traçada para este tipo de ação que paira sobre a face da terra. Então para dar seguimento, vamos voltar no Velho Testamento, Jeremias 3:6 diz o seguinte: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste que faz a rebelde Israel. Ela foi-se a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Então, em que nós estamos falando que esta Israel, que o próprio Senhor manda Jeremias falar com o povo de Israel? Qual era a ação deles para sair esta palavra de prostituição? Era a idolatria. Eles estavam traindo o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tantos milagres tinha realizado com aquele povo. Idolatria. Quando fala aqui este verso 6, a prática que eles faziam, ia nos montes, debaixo das árvores, e com um certo afinco para fazer aqueles detalhes. E no verso 7 diz assim: E eu disse, depois que fez tudo isto, voltou para mim, mas não voltou. Não. E eu disse, depois que fez tudo isto, volta para mim, mas não voltou. E viu isto a sua
a sua aleivosa irmã Judá. Então estava até a tribo que estava profetizado para nascer ali um percussor daquela tribo, que era a tribo de Judá, que era o próprio Messias, também sim, tinha se debandado para o lado da idolatria. Eles estavam praticando a mesma coisa. E no verso 8 diz o seguinte: e vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério e a rebelde Israel, a despir e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu mais. Mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Então, todos eles trocaram o amor de Deus pela idolatria. Então, o que vive uma falsa religião? Idolatria. Foi implantado por alguém e ainda mentindo, porque diz que foi revelação de Deus para fazer aquele tipo de desobediência, e com isto é rejeitada. Quando fala aqui na carta de libelo, deu libela, que é a carta de divórcio, Deus a desprezou, não tem mais comunhão com Deus. Ele escolheu o homem, ele faz isso, ele escolhe ao seu bel prazer aquilo que ele quer seguir. Então, quando nós fazemos a nossa vontade, não a vontade de Deus, ele simplesmente está traindo. E o próprio Moisés foi na carta, a única condição que Moisés escreveu lá na lei seria a infidelidade. E o povo foi infiel, ele prostituiu sim, era ali. Por que prostituta? Porque o povo de Deus é visto como a igreja que foi redimida pelo Filho de Deus. E mesmo sabendo de todo o sacrifício que ele passou pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque o nosso sangue não era puro, não dava para pagar, para remir os nossos pecados, foi preciso de Jesus vir aqui no mundo para sofrer esta grande afronta, esse juízo em nosso lugar. E quando nós mesmo agora, no período da graça, nós não reconhecermos isso, nós estamos traindo a Deus, nós estamos prostituindo, como está em Jeremias. Por que eu fiz questão de voltar? Porque o Deus é o mesmo, gente. Ele não aceitou. Naquele tempo ele já não aceitava a traição, e agora ele vai aceitar se ele é o mesmo? E o verso 9. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou contra a pedra e com a pedra e com o pau. Então, o que quer dizer isso? Eles formaram ídolo de pedra, de barro, de tudo enquanto é palpável, para estar traindo a Deus. Então, quando lá quem, por exemplo, está na prática da idolatria, diz que não é idolatria sim, vai em Êxodo 20, está muito claro ali onde está os 10 mandamentos, que é conhecido por nós desta maneira, os 10 mandamentos da lei de Deus.
Vai lá e verifica ali versículo por versículo se não estão cometendo este adultério, se não estão traindo a Deus. Ainda do capítulo 3, vamos estar lendo o 13 e o 14, que diz o seguinte: somente reconhece a sua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos. Debaixo de toda árvore verde deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, eu vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma de uma geração. Minha vista está embolando um pouquinho, por isso está difícil. De uma geração, e vos levantarei em Sião. Então Deus, mesmo com tudo isto que fez, Deus está chamando para o arrependimento. Por isso que a pregação de João Batista, ali preparando o caminho para que Jesus viesse e realizasse ali a transição da lei para a graça. Qual era a pregação de João Batista? Inclusive era o batismo dele, o batismo do arrependimento. Arrependei, raça de víboras, arrependei-vos dos vossos pecados. Era a pregação de João Batista, era esta. E agora, ainda Jeremias 5:2, diz o seguinte: e ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Eu não falei que tem uma boa lista dos que praticam o falso crente, o falso profeta. Ele jura ali por Deus e por tudo, mas continua hipócrita, continua fingindo que é uma coisa que não é. Ainda Jeremias 7:9 e 10. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, de século em século. 7 e 10. E então virei e vos porei diante de mim esta casa que se chama pelo meu nome, e dareis, somos livres, podemos fazer todas estas abominações. O que quer dizer isso? O que Jeremias está falando? Não, mesmo Deus dando uma oportunidade para este povo se arrepender e consertar os caminhos, não, agora que estou me sentindo bem, eu sou livre, eu vou perder meu tempo para estar ali uma hora escutando alguém falar, que ela vai me dar até sono. Então ele não vai valorizar jamais aquilo que é da parte de Deus para salvação. Agora vamos dar prosseguimento. Na leitura de Apocalipse.
que aqui fala do resultado daquele que está praticando a falsa religião, demonstra como religião, mas não é religião. Ainda na mensagem passada eu falei que nós nascemos lá numa tradição, pensando que era religião, mas o que a tradição nos ensinou? Idolatria, toda essa faixa de pecados, de desobediência a Deus. Então, aqui está bem claro em Apocalipse que Deus ainda está dando oportunidade nesse tempo da graça, mas tem um detalhe. Não pode ficar se atrasando, porque o tempo do fim está aí, está chegando os últimos momentos para a salvação da nossa alma. Então vamos voltar ao texto de Apocalipse e vamos meditar com bastante cuidado, que diz o seguinte: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Quem foi esse? O próprio Jesus, ele quando veio aqui, ele demonstrou esta grande maravilha para o ser. Então ele veio trazer exatamente a oportunidade de redenção para as nossas vidas, como lá em Jeremias, nós acabamos de ler que o Senhor falou ali que, através de Jeremias, que levantaria um outro povo, e este outro povo é a igreja gentílica a qual nós pertencemos. Então, ele veio e iluminou com a sua glória. Olha as grandes, inúmeras maravilhas que foi operado através de Jesus. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e couto de todo o espírito imundo, e couto de toda a ave imunda e aborrecível. Olha, bastaria esse versículo 2 do capítulo 18 para que nós entendêssemos. Quando ele fala caiu, caiu a Babilônia, nós sabemos que a Babilônia, país que prevaleceu sobre Israel com cerca de 70 anos, esta não existe mais, mas a prática dela continuou na parte religiosa que o homem conhece. É aquela que ensina o povo a cometer idolatria, heresias, e criar dogmas. Nós vamos dar um exemplo. O próprio rei de Babilônia, ele criou ali uma imagem e exigiu que o povo adorasse aquela imagem no lugar de Deus. E é isto que as falsas religiões ensinam acerca da idolatria. Muitos podem pensar que a idolatria é apenas ali uma estátua de barro, de pedra, de madeira, de bronze, de ferro, até de ouro ou prata que seja. Pensa que é só isso? Não. A idolatria, ela é muito ampla. O homem pode estar traindo a Deus até com si próprio. Ele se achar mais importante do que Deus. A ação de Satanás um dia lá na glória foi esta. Ele se achou tão importante que ele se idolatrava a si próprio. Então você pode idolatrar uma construção, uma edificação de construção, que você coloca nome ali de igreja, mas não é nem templo é, porque Deus não vai estar habitando ali. Ele mesmo é bem claro, ele diz que não habita em templo feito por mão de homem. E hoje eu tenho presenciado pessoas adorando ali edificações de homens, ali como o povo de Israel, eles foram apresentar Jesus, aquele templo que estava sendo construído por Herodes, reedificado, porque antes tinha sido Salomão, depois, quando foi derrubado, Herodes estava reedificando.
E Jesus falou assim, olha, aqui não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Deus não habita em templo feito por mão de homens. E também pode estar idolatrando um filho, um time de futebol, um jogador, um cantor, um artista, seja lá de qual área que ele atua. Pode estar idolatrando até um cachorro dentro de casa, achando que ele é mais importante do que tudo. Então a idolatria, ela é um campo muito vasto que nós precisamos estar medindo cada ações que nós estamos praticando. Então, por quê? Porque Babilônia? Babilônia quer dizer confusão. O homem cria uma confusão na mente a ponto de, como tem um grupo aí que diz que Deus é amor, ele vai perdoar até Satanás, até o diabo vai ser salvo. Isso eu não ouvi ninguém falar, não. Falaram comigo mesmo. Porque Deus é amor, então vai acontecer isso. Agora o verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Quer dizer, todos se renderam àquela prática idólatra que foi criado, principalmente a que está fazendo mais efeito hoje, a que foi criada lá nos anos 300 pós-Cristo. Criaram ali tudo quanto foi tipo de idolatria. Idolatrar um pastor, um pregador, um padre, um bispo, um papa. Tudo isso não pode tomar o lugar de Deus no coração do homem. A idolatria, ela é um campo muito vasto. E os reis da terra se prostituíram com ela. Quer dizer, aquela prática demoníaca, porque nós demos bem claro que lá atrás que se tornou morada de demônios. Bem claro isso aqui no próprio Apocalipse, que nós acabamos de ler. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra. Quem são esses mercadores? É aqueles que estão tentando tirar proveito de uma situação pecaminosa para se enriquecerem. E tem muita gente, se nós parássemos aqui para denominar cada um que está fazendo isso, que está ao ver de todos. Então isso aí cabe a cada um estar analisando quem está praticando essas tal coisa. Se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, enquanto eles estão ali a ponto da igreja de Laodiceia, bater no peito, eu sou rica, de nada tenho falta, tal. Ali parece ser uma igreja, mas não, é morada de Satanás, é onde Satanás habita. Apocalipse está cheio disso. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Então, o Senhor ainda está dando tempo para que o homem se arrependa e volte ao caminho que o próprio Filho de Deus vem mostrar a ele próprio, para que não seja participantes dos seus pecados. Então, todas estas práticas é pecaminosa, sim, vai condenar o homem, sim. E para que não incorra nas suas pragas. O que deveria ser essas pragas? São os castigos que já está determinado para este povo. Porque já os seus pecados se acumularam até os céus. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, tudo aquilo que vem ser criado confusão, quer dizer, essas práticas babilônicas na mente do homem, foi sim criado por alguém, por uma confusão religiosa muito grande.
tornai-lhe a dar, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então, porque a igreja fulano de tal, a denominação tal, é uma benção tal. Não, está só te ensinando a pecar, a negar a grande primazia de Deus, o amor que ele tem estendido, está sendo substituída por dogmas e heresias. Quanto ela se glorificou em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz, eu sei, em seu coração estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. É a pregação ali da Laodiceia. Bate no peito, eu sou rica, de nada tenho falta. E está ali assentado em cima de um trono de mentira, que só quem consegue achar bonito é os homens terrenos. Aquele que tem um pouquinho de espiritualidade, ele vai achar que é uma benção tal, a ponto de alguém vir querer te convencer que eles estão certos, nós é que estamos errados. O verso 8, portanto, num dia virão as suas pragas, e morte, e pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que o julga. Então vai ser julgado, todos vão cair debaixo deste julgamento, mas o que fica de importante hoje, se você está numa falsa religião, você está a Bíblia hoje, as Escrituras Sagradas, está ao seu alcance. Analisa se o que você está praticando é a vontade de Deus. Você não acredita nas minhas palavras, não. Verifica na palavra. Por isso nós fazemos questão de divulgar a palavra da verdade, a palavra que Jesus mandou que nós divulgássemos. Então esta é a nossa mensagem desta manhã para uma análise de cada um. Eu estou vivendo em uma religião de Deus, uma religação com Deus. Eu estou me religando com Deus nas práticas que eu estou executando. Então analisem cada um. Todos têm a oportunidade de ter acesso à palavra de Deus. E é isto. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é sua, porque a salvação, neste ponto, ela passa a ser individual. Porque o homem tem liberdade de escolher o que ele quer. Quer continuar no pecado? Continua. Deus não vai te proibir. Vai até te dar a oportunidade de estar se alegrando em alguns momentos, mas são momentos de passageiros, porque o verdadeiro pranto vai ser ali quando você entrar na eternidade. O único que vai entrar na eternidade é a igreja salva. Não, a igreja condenada também vai entrar na eternidade. Só com uma diferença.
A igreja que foi comprada e redimida por Cristo, esta vai entrar na eternidade num gozo eterno. Enquanto o povo desobediente, que está vivendo as práticas desta Babilônia, estão traindo a Deus nas suas práticas, vai também entrar na eternidade, mas é uma eternidade de sofrimento, com ais e ranger de dentes. Nós queremos na palavra de Deus, não na palavra, no conhecimento de homens. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu santo nome por ter este privilégio de estarmos mais uma vez falando de algo tão maravilhoso que é acerca do reino dos céus. Este alerta para nossas vidas, para analisarmos aonde estamos andando, aonde estamos caminhando. É o caminho largo ou é o estreito? Então cabe a cada um fazer esse julgamento de si próprio. Em nome do Senhor Jesus. Amém.